uma mensagem que vai mudar seu dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero que você respire fundo, sério, feche os olhos por um instante, respira fundo e percebe, você está vivo, você está aqui, e isso por si só já é um milagre que muita gente não percebe. Sabe, às vezes eu converso com pessoas depois da missa, na porta da igreja, e elas me dizem: "Padre, eu estou tão cansado, parece que rezo e nada muda." E eu entendo. Eu realmente entendo, porque a fé não é um caminho sem pedras. É um caminho que se faz caminhando, tropeçando, levantando e seguindo. Mas eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa que precisa entrar no fundo do seu coração. Deus não desistiu de você. Nunca desistiu. Nem nos seus piores dias, nem quando você duvidou dele, nem quando você se afastou e achou que não merecia mais nada. Ele continuou lá, esperando, como o pai da parábola, que todo dia olhava para a estrada, esperando o filho voltar. A mensagem de hoje há uma passagem belíssima no Evangelho de Lucas. E eu gosto de ler essa passagem quando o coração aperta onde Jesus está, num barco com os discípulos. Uma tempestade furiosa se levanta, as ondas batem. Os discípulos entram em desespero e Jesus está dormindo. Aí eles vão lá e sacudem. Mestre, mestre, estamos perecendo. E Jesus acorda. Olha para as ondas, olha para o vento e fala: aquieta-te, silencia e tudo fica em calmaria. Mas sabe, o que me impressiona nessa cena não é o milagre do silêncio das ondas. É o que Jesus pergunta depois: onde está a vossa fé? Porque às vezes a gente tem Jesus dentro do barco, dentro da nossa própria vida, e ainda assim entra em pânico, como se estivesse sozinho. A gente esquece que ele está ali. A gente deixa o medo ser maior do que a presença do Senhor. E hoje eu vim te lembrar: você não está sozinho no barco. Mesmo quando a tempestade é grande, mesmo quando você não consegue enxergar a saída, mesmo quando parece que Deus está dormindo e não está ouvindo os seus gritos, Ele está ali. E na hora certa, Ele vai falar para a sua tempestade: aquieta-te. Vamos orar juntos, meus irmãos. Eu gostaria agora de fazer algo muito especial com vocês. Eu quero que a gente ore juntos. E eu sei que você pode estar aqui no celular, em casa, no trabalho, no ônibus, onde for. Mas Deus está com você onde você estiver. Ele não precisa de uma catedral para te ouvir. Ele ouve o sussurro do seu coração. Então, se puder, coloque a mão no peito. Respira fundo e repete comigo, com toda a fé que você tem, mesmo que seja pequenininha, mesmo que esteja tremendo, porque até a menor chama ainda é fogo. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, eu chego até ti hoje, não com perfeição, mas com sinceridade, não com uma fé inabalável, mas com um coração aberto e disposto a acreditar que tu podes fazer o que eu não consigo fazer sozinho. Tu sabes o meu nome, tu sabes o que está me pesando. Tu sabes o que eu carrego em segredo, o que eu choro quando ninguém vê, o que me rouba o sono à noite. E mesmo sabendo de tudo isso, tu não me rejeitaste. Pelo contrário, tu me chamas para mais perto. Então, eu venho, Senhor. Eu venho como sou, Pai. Eu te peço perdão hoje. Perdão pelas vezes que duvidei, pelas vezes que o medo foi maior do que a fé, pelas vezes que o meu orgulho me impediu de me ajoelhar e reconhecer que eu precisava de ti. Lava o meu coração, Senhor. Renova o meu espírito, porque a tua misericórdia é nova a cada manhã, e este é um novo dia, uma nova
oportunidade de recomeçar. Senhor, eu te peço pela minha família. Tu conheces cada pessoa que eu amo. Tu conheces as dificuldades que cada um está enfrentando. Aquele filho que se perdeu no caminho, tu o conheces pelo nome. Aquele cônjuge com quem a convivência ficou difícil, tu és o Deus das reconciliações. Aquele parente que está doente, tu és o médico dos médicos, o que criou cada célula do corpo humano e tem poder sobre tudo que está adoecido. Eu entrego a minha família nas tuas mãos hoje, Pai. Não porque eu não me importo, pelo contrário, porque me importo tanto que sei que nas tuas mãos eles estarão muito mais seguros do que nas minhas. Senhor, eu te peço provisão e não me envergonho de pedir isso, porque Jesus mesmo ensinou a gente a pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ele não disse que pedir pão era coisa de quem tem pouca fé. Ele disse que a gente pode e deve pedir. Então eu peço, Pai, as contas que apertam, as dívidas que parecem não ter fim, a situação no trabalho que não está fácil, o projeto que não decolou, a renda que diminuiu. Tu que multiplicastes os pães e os peixes no deserto, que fizeste o azeite da viúva não se esgotar enquanto ela obedecia em fé. Faz o teu milagre na minha vida financeira também. Não peço riqueza por vaidade. Peço dignidade. Peço o suficiente para sustentar quem eu amo, para honrar meus compromissos, para viver com paz. E sei que o teu coração de pai se alegra em prover para os seus filhos. Senhor, eu te peço saúde, saúde para o meu corpo, que às vezes cansa e dói. Saúde para a minha mente, que às vezes fica nublada pela ansiedade, pelo peso das preocupações, pelo cansaço de ter que ser forte sempre. Saúde para minha alma, que às vezes seca de tanto dar e pouco receber. E se aqui está alguém, e eu sei que está, que carrega um diagnóstico difícil, uma doença que pesa, um corpo que não está bem, eu oro por você agora. Senhor, tu que tocaste os leprosos, tu que disseste, quero, fica limpo. Toca nessa pessoa. Restaura o que está quebrado, seja qual for o estado do corpo. Que a tua paz ultrapasse todo entendimento e envolva esse coração. Sergipe, essa oração está tocando o seu coração. Escreva amém nos comentários. Agora mesmo, a sua declaração de fé podemos inspirar outra pessoa uma palavra sobre o perdão, meus irmãos. Deixa eu pausar a oração por um instante para falar de algo que eu considero o maior obstáculo entre as pessoas e as bênçãos de Deus. E esse obstáculo não é o pecado, é a falta de perdão. Quantos de nós estamos carregando uma mágoa de alguém, uma traição, uma palavra dura que ficou cravada no coração, uma ausência que doeu, uma injustiça que parece que nunca foi reparada? E o problema não é ter sentido essa dor. A dor é real, legítima, humana. O problema é quando a gente decide guardar aquela dor como um troféu, como prova de que fomos feridos, e vai carregando aquilo pelos anos, deixando aquela ferida não cicatrizar. Jesus foi muito direto quando falou sobre isso. Ele disse que se você vier ao altar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa a oferta ali e vai primeiro se reconciliar. Porque Deus não quer a nossa oferta religiosa enquanto o coração está fechado para o outro. Perdoar não é dizer que o que foi feito estava certo. Perdoar não é esquecer. Perdoar é escolher não deixar aquela dor definir a sua vida. É soltar o peso que você carrega, não pela pessoa que te feriu, mas por você mesmo. Então hoje, nessa oração, eu quero te convidar a fazer uma coisa corajosa, trazer para Deus aquela pessoa ou aquela situação que você ainda não conseguiu perdoar. Não precisa ser fácil,
Não precisa ser bonito. Pode ser uma oração que começa assim: Senhor, eu quero perdoar, mas sozinho eu não consigo. Me ajuda, e Deus, que é o maior especialista em perdão que existe, vai te ajudar. Continuando a nossa oração: Senhor, neste momento eu trago diante de Ti as pessoas que ainda não consegui perdoar. Eu as coloco nas Tuas mãos, não porque elas merecem, necessariamente, mas porque eu mereço ser livre. Eu mereço viver sem esse peso. E Tu me chamas para a liberdade. Ajuda-me a perdoar, Pai, um passo de cada vez. Dia a dia, quantas vezes for necessário, que seja 70 vezes 7, como Tu disseste. Porque quem perdoa muito, muito recebe. Eu te peço também, Senhor, pelos sonhos que eu deixei morrer. Sabe aquele sonho que um dia me animava, que eu carregava com alegria no coração, e que com o tempo eu fui deixando de lado por causa do medo, por causa das frustrações, por causa das pessoas que disseram que era impossível, por causa das circunstâncias que pareciam maiores do que o sonho. Mas hoje eu quero crer que o Senhor não planta sonhos no coração das pessoas para que eles apodreçam. O Senhor planta com propósito. E se esse sonho ainda está dentro de mim mesmo, que quase é apagado, mesmo que eu tenha vergonha de admiti-lo, ele ainda está vivo, porque Tu ainda tens um plano. Aviva os meus sonhos, Pai, não os sonhos do ego, da vaidade, da competição, mas os sonhos que estão alinhados com o Teu propósito para a minha vida. Aqueles que, quando se realizarem, vão me fazer sentir que estou exatamente onde eu devia estar. Senhor, eu te peço uma bênção que vai além do material, eu te peço paz, essa paz que o mundo não consegue dar, que não depende de as contas estarem pagas, de a saúde estar perfeita, de os relacionamentos estarem em ordem. Uma paz que vem de dentro, que nasce da certeza de que eu não estou sozinho, de que há um Deus que me sustenta e que caminha comigo. Eu te peço alegria, não a felicidade superficial que depende das circunstâncias, mas aquela alegria profunda que o apóstolo Paulo descreve. A alegria de conhecer a Cristo. A alegria de saber que nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem o alto, nem o baixo. Eu te peço propósito, porque um dos maiores sofrimentos do ser humano moderno é o vazio de sentido. Tantas pessoas têm tudo conforto, entretenimento, distrações e mesmo assim se sentem vazias, porque o ser humano foi feito para mais do que sobreviver. Foi feito para servir, para amar, para construir algo que dure além de si mesmo. Então, me mostra o meu propósito, Pai. Pode não ser grandiosa coisa perante o mundo. Pode ser um bom pai, uma boa mãe, um vizinho generoso, um trabalhador honesto. Mas que seja real, que eu viva com intenção. Que cada dia que eu acorde, eu saiba por que estou acordando. Para quem está no limite, meus irmãos, eu sei que aqui tem pessoas que estão no limite, não é força de expressão, é real. Pessoas que estão carregando um peso que parece impossível de suportar, que acordaram hoje sem vontade, que estão pensando que não vai melhorar. Eu quero falar diretamente com você agora. Você importa, não de um jeito genérico, não como estatística, não como número. Você importa como pessoa única, insubstituível, criada com propósito e amada com um amor que não tem condições e não tem fim. A sua história não acabou. Eu sei que quando a gente está no fundo do poço, parece que acabou, parece que não tem jeito. Mas as histórias mais bonitas da fé, as histórias de Abraão, de José,
de Moisés, de Elias, de Pedro, todas elas passaram por momentos em que parecia que havia acabado. E foi exatamente nesses momentos que Deus agiu de um jeito que ninguém esperava. O profeta Elias, depois de uma grande vitória, entrou numa crise tão profunda que pediu a morte. Ficou deitado embaixo de uma árvore, exausto, sem esperança. E sabe o que Deus fez? Não pregou sermão, não deu bronca. Mandou um anjo que preparou comida, tocou nele e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Às vezes, Deus age assim, com gestos simples, com um copo de água, com o cuidado de alguém, com uma palavra no momento certo, com uma noite de sono, depois de muito tempo, sem dormir bem. Deus encontra a gente onde estamos, na nossa humanidade, no nosso cansaço. Se você está no limite hoje, eu te peço, não desiste. Procura ajuda, fala com alguém de confiança. E sabe que essa oração de hoje foi feita pensando em você, porque Deus não deixou você chegar até aqui por acidente. Encerrando com gratidão, antes de fecharmos juntos, eu quero te propor algo. A gratidão, sabe? A gente tem o hábito de rezar muito, pedindo e pouco agradecendo. E eu entendo, a vida aperta. A necessidade é real. E o coração vai direto para o que está faltando. Mas existe um poder enorme em agradecer antes de ver a resposta. É o que chamamos de fé em ação. Então vamos fazer isso juntos agora. Vamos agradecer não pelo que ainda não chegou, mas por aquilo que já está presente e que às vezes a gente esquece. Obrigado, Senhor, pela manhã de hoje, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que enche os pulmões agora, que tantas pessoas perderam. Obrigado pelos olhos que estão lendo essas palavras, pela mente que está processando esse pensamento. Obrigado pelas pessoas que me amam, mesmo imperfeitas. Obrigado pelos momentos de alegria que já vivi e que ninguém pode me tirar. Obrigado pela fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, porque tu disseste que ela é suficiente. Obrigado pelo que ainda está por vir. E agora, Senhor, eu encerro esta oração com a mesma fé com que comecei. Que tudo que foi pedido aqui por mim, por quem está assistindo, por quem vai encontrar esse vídeo semanas ou meses, a partir de hoje, seja respondido no teu tempo, que é sempre o tempo perfeito. Que cada pessoa que participou desta oração saia diferente de como entrou. Não necessariamente com todas as respostas, mas com a certeza renovada de que está sendo cuidada por Deus. Que a glória seja sempre tua, Senhor. Não minha, não do canal a tua, porque de ti vem tudo o que é bom e perfeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sergipe, esta mensagem tocou o seu coração. Escreva amém nos comentários. Cada amém que você escreve é uma declaração de fé. É você dizendo: eu acredito, eu recebo, eu confio. E quem sabe, a sua declaração vai dar força a alguém que está lendo os comentários desesperado, querendo saber se ainda tem gente que crê. Compartilhe com quem precisa. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas suas redes sociais. Você pode não saber quem precisa dessa mensagem hoje, mas Deus sabe. E Ele pode usar a sua mão para entregar essa palavra à pessoa certa, na hora certa. Pensa, aquela pessoa que você quase foi marcar agora, que veio na sua mente enquanto você assistia, não foi coincidência. Manda para ela sem medo. Inscreva-se no canal e ative o sino. Se você quer receber mensagens de fé, orações e reflexões como essa todos os dias, se inscreva agora no canal
e ative o sininho de notificações. Assim, você não vai perder nenhuma mensagem, porque aqui a gente se encontra todo dia para fortalecer a fé, encontrar conforto e caminhar juntos, porque ninguém precisa carregar o peso da vida sozinho. Clica em inscrever-se agora. É rápido, é grátis e pode fazer toda a diferença nos seus dias. Vou fechar com uma história que sempre me emociona. Certa vez, um homem muito sofrido chegou até um padre velho e sábio e disse: Padre, eu rezo todos os dias, mas parece que Deus não me ouve. As coisas não mudam. Eu continuo sofrendo. Será que ele existe mesmo? Será que ele se importa comigo? O padre ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para o homem e disse: Filho, me conta quando você está rezando e nada parece mudar. O que acontece com a sua oração? Você desiste? O homem respondeu: Não, padre, eu continuo. E o padre sorriu e disse: Então, ele está te ouvindo, porque a fé que persiste, mesmo sem ver a resposta, é a fé que move o coração de Deus. Você não desistiu. Isso é oração. Isso é fé. Meus irmãos, se você continuou assistindo até aqui, se você orou junto comigo até o final, se você não fechou o vídeo quando o coração apertou, isso já é fé. Isso já é um ato de coragem. E Deus viu isso. Cada segundo, continua. Não desiste. A sua história ainda está sendo escrita. E o melhor capítulo está por vir. Deus te abençoe, te guarde e te dê paz. Até a próxima. Amém? Escreva nos comentários. Inscreva Sergipe e ative o sino para não perder nada. Compartilhe no WhatsApp e nas redes sociais.